Olá, está começando mais um Niso Comunidade. Hoje vamos fazer um programa especial em homenagem ao Dia das Mães, trazendo mães que estão presentes na universidade. Nesse bloco, estou com a aluna de jornalismo, Jéssica Meira, que é a mãe do Diogo, de 4 anos. Jéssica, tudo bem com você? Tudo bom, Fernando. Então tá bom. Conta pra mim como é que surgiu o jornalismo na sua vida. Bom, em 2010 eu saí do ensino médio, prestei meu primeiro Enem, não com intuito para jornalismo, mas para direito. Minha nota de corte não foi suficiente. Em 2011 eu decidi não prestar o Enem, eu decidi começar a estudar, né, me preparar melhor. Foi nessa época que eu e meu marido fomos morar juntos. Ficamos 1 ano morando juntos e depois de 1 ano a gente decidiu que era hora de ter um bebê, porque faltava alguma coisa na casa. E em 2012 eu fiquei grávida. Em 2012, com 6 meses, eu fiz meu segundo Enem. E o engraçado é que quando você faz o Enem grávida, todo mundo te olha estranho, né? Porque geralmente eu engravidei com 19. Quando você tem 19 anos e você engravida, ninguém espera que você vai continuar o vestibular. Espera que você pare, se afaste. Mas eu queria muito, muito. E assim, eu tenho um exemplo em casa, que é minha irmã, que ela tem 3 filhos. E ela engravidou também muito nova. E ela já está indo para a pós-graduação dela. E eu sei que filho não é empecilho para ninguém. Isso é o que as pessoas dizem, filho não é empecilho para ninguém. E eu queria muito ser mãe e queria muito a faculdade. Eu achei que não deveria abrir mão dos dois. Prestei em 2012, a nota de corte não deu. Prestei em 2013 também não. Em 2014 também não. Em 2015 eu prestei o Enem e aí eu consegui 100% da bolsa. Aqui na Uniso, só que eu morava no litoral de São Paulo. Ah, você não é de Sorocaba? Não, eu vim pra cá por causa da bolsa da Uniso. Tá. E aí como é que foi de repente essa mudança toda? E outra, você veio com o Diogo, veio com o seu marido, como é que foi? Viemos em muita gente, na verdade. Você é da onde? Eu sou de Itanhaém, no litoral, né? Próximo a Santos, o pessoal geralmente conhece como próximo a Santos. E quando a gente decidiu se mudar pra cá, foi uma decisão assim bem difícil, porque o Diogo tava com 2 anos. E ele era muito pequeno, a gente não tinha emprego aqui, a gente não tinha residência fixa, a gente não conhecia ninguém, a gente não tinha nada. Assim, Só minha a madrinha... bolsa de 100%. Só a bolsa. Minha madrinha morava aqui, mas eu tinha muito pouco contato. Assim, a última vez que eu vi minha madrinha, eu era muito pequena. Só que a gente decidiu, eu falei, não, eu vou na frente, fico um tempo na minha madrinha e arrumo um lugar pra gente ficar. E a gente juntou um dinheiro pra pagar calção, pagar mudança. Em 1 semana eu arrumei a casa, meu marido veio pra cá com meu filho, minha cunhada e o marido. E a gente viemos todos pra cá, nos mudamos 1 semana, depois que a gente estava aqui, meu marido já arrumou o serviço que ele tá até hoje. Que bom. E aí começamos. Seu marido trabalha com o quê? Ele é operador de máquina. E vocês estão morando junto com sua irmã também, seu cunhado? Isso, estamos morando todos juntos. Agora a minha cunhada foi morar independente, né, com o marido, agora quem tá comigo é minha irmã, ela tá aqui há 1 mês, né, mais ou menos. Transferiu bolsa, que ela também estudou jornalismo, né, transferiu bolsa pra cá e... Também faz jornalismo na Uniso? Também faz jornalismo. Não, na verdade ela faz na Exanc. Na Exanc. Na Exanc. Muito bem. E aí você falou que sempre quis ser mãe. Você falou que não acreditava que não ia ser um empecilho ser mãe. E daí você já estava namorando. Você acredita que você se planejou para ser mãe ou aconteceu de repente a gravidez? Não, eu me planejei muito bem planejado, inclusive. Porque, assim, na verdade, todo mundo que me conhece sabe que eu nunca tive muita paciência com criança. Não é uma coisa que, desde sempre eu quis ser mãe. Foi uma coisa que com o casamento eu quis ser mãe. E em 2012, que foi quando eu engravidei, foi uma coisa que a gente sentou e conversou, os dois, né? Tá na hora, então pronto. E engravidei, de primeira, engravidei. Simples assim. E hoje como é que você consegue levar à faculdade, você estuda de manhã, e cuidar do Diogo, cuidar da casa, cuidar do marido, de repente você tem mais uma irmã em casa, você estava com mais gente em casa. Como é que vocês administram tudo isso? Olha, Fernando, não vou te dizer que se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo, porque é bem complicado. Cada dia é um desafio e diferente. É muito complicado porque você precisa dar atenção a tudo, né? Como eu sou bolsista, obviamente eu não posso ter uma nota baixa. Graças a Deus até agora não tive. Mas você tem que dar uma atenção muito grande aos estudos, ao marido também, porque precisa, né? Ao filho, à casa. É bem corrido, mas assim, meu marido me ajuda muito, a minha irmã agora que está morando comigo me ajuda demais também. Meu filho é um amor, nunca tive problema com ele, assim, nunca ficou doente, nunca tive que me afastar de nada.
Então, na verdade, é bem complicado porque você fica muito distante, né? Você, às vezes, no momento que você pode estar com a família, você tem que estar dando prioridade para outras coisas. Mas sabendo lidar com os dois quesitos, a gente vai levando conforme o tempo. Daqui a pouco você vai conseguir um estágio, consequentemente vai ficar o dia todo fora de casa. Está preparada para isso? Na verdade, estou, porque quando eu cheguei aqui, no primeiro ano de faculdade, eu trabalhava no mercado, das 2 da tarde às 11 da noite, e tinha faculdade de manhã. E mercado, assim, feriado, final de semana, e era bem puxado mesmo. Inclusive, eu saí do mercado exatamente por isso, porque era um período, assim, muito longo de trabalho em que eu não estava dando conta da casa e dos meus trabalhos acadêmicos. E como eu vim para cá por causa da faculdade, eu não achei justo eu abrir mão da faculdade, né, pelo emprego. Então, assim, o estágio vai ser muito bom, primeiro porque eu vou ter contato com a área que eu escolhi, segundo porque ele é um período menor, né, de tempo, eu vou ter tempo para ficar com a família também. E eu estou bem ansiosa, na verdade, estou no segundo ano, eu estou bem ansiosa por um estágio. Agora, com relação também à possibilidade de ser mãe outra vez, uma nova gestação, tem alguma coisa planejada ou agora você está se preparando, está se cuidando para evitar? Então, na verdade, é assim, eu não tenho intenção de ser mãe no momento, até porque eu tenho que focar agora no estágio, vou precisar focar no estágio, focar em algumas outras coisas. Confesso que meu marido, ele quer muito ser pai de novo, ele gosta muito de ser pai. Seu marido tem quantos anos? Meu marido tem 26. Ele gosta muito, ele quer muito, mas talvez não seja o momento. Como eu falei pra ele, se vier vai ser muito bem-vindo. Como eu falei, não vai ser nenhum empecilho pra mim, porque eu fiz o Enem grávida, eu estudei grávida e nunca tive nenhum problema com isso, nunca precisei parar nada por causa disso. Mas se vier será muito bem-vindo, mas não é a intenção no momento. E você tem, dentro do jornalismo, você já consegue deslumbrar, visualizar alguma área que você já tenha mais interesse, quer seja por rádio, fotografia, jornal impresso, revista, assessoria, televisão? Você está ainda começando o curso, né? Está no começo do segundo ano, mas já consegue visualizar? Olha, na verdade, quando eu escolhi jornalismo, eu escolhi mais pelo jornal impresso, que eu amo escrever, é minha paixão e eu gosto muito. Mas durante o curso você vai tendo contato com outras áreas que você não tinha conhecimento. E agora eu vejo que, assim, eu gostaria ainda do jornal impresso, mas eu me sinto muito atraída por TV e rádio. Porque eu gosto de falar bastante, eu gosto de me expressar e eu nunca tive muita dificuldade com isso. E vendo o transcorrer das matérias, eu estou gostando bastante. Então, assim, são áreas que eu vejo uma possibilidade. Assim, posso até arriscar dizer maior do que o jornal impresso, que eu via antes, né? Quem quiser bater um papo com você, de repente conhecer a Jéssica Meira, estudante de jornalismo, que batalhou muito para chegar aqui, largou tudo que fazia a família em Itanhaém, mas veio com todo mundo para Sorocaba porque conseguiu uma bolsa de 100% do Enem aqui na Uniso. Tá? Consegue falar com você de que jeito? Facebook, e-mail, como é que é mais fácil? Eu tenho um e-mail, que é jms.maismarketing@gmail.com. Eu tô no Face, né? Tá Jelly Meira, Jellly Meira. E eu tenho um blog também, que eu coloco a maioria dos meus textos e a maioria das minhas informações, que é escrevendomania.blogspot.com.br, que eu coloco a maioria dos meus textos e eu sempre respondo comentários. E os vídeos que eu tô começando a fazer também eu posto lá, então mais ou menos por aí. Muito bem. Jéssica, parabéns, força, fé e vontade. Com certeza você vai conquistar aí todos os seus sonhos, quer sendo uma excelente mãe e uma ótima profissional no seu futuro. Combinado? Obrigada. É importante dizer também, Fernando, principalmente porque eu vejo muita mãe que engravida e fala, eu não vou fazer porque eu tenho vergonha de ir para a faculdade com a barriga, eu não vou ter tempo por causa dos meus filhos, e isso não é empecilho para ninguém. Então, se você tem a intenção, como eu tive sempre o sonho de fazer uma faculdade, de ter uma graduação, de ter uma carreira, um filho não é um impedimento para ninguém. Pelo contrário, ele vai te dar mais força para você lutar pelos seus sonhos. Então, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu faço as coisas que eu faço, porque eu sei que o meu futuro vai garantir o futuro dele. Muito bem. Sucesso, Jéssica. Obrigada, Fernando. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente conta mais histórias de mães aqui na Universidade de Sorocaba. Não saia daí.
Estamos de volta com o Niso Comunidade, programa especial do Dia das Mães. Estou recebendo agora a jornalista Cibele Freitas, mãe do Nicolas, ela que foi aluna da primeira turma de jornalismo no período noturno, há um certo tempinho. Como de praxe no programa, a gente vem conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. Cibele, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui de volta a casa. Apesar que não foi nessa casa que eu estudei, né? Exatamente. Mas foi no outro campus da Uniso. Foi lá no seminário. Como a gente falou, a gente quer conhecer um pouco mais o perfil. Acho que muita gente que nos acompanha quer saber assim, por que alguém escolhe determinada profissão? Como é que surge, de repente, dar o start de sair do ensino médio e entrar na graduação? Vou fazer física nuclear ou vou fazer pedagogia? Será que eu vou ser mais feliz fazendo veterinária? Ou, de repente, vou fazer matemática. Né? E muita gente no meio do caminho acaba descobrindo que não está satisfeito com o curso, acaba desistindo. Mas como é que foi para você? A menina Cibele, lá com seus 16, 17 anos, saiu do ensino médio e falou, vou fazer jornalismo, aproveita que já começou a faculdade de jornalismo em Sorocaba. Foi bem assim mesmo, mas na verdade com 14 anos, eu me lembro bem, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de ler e escrever, português sempre foi minha paixão. Eu estava na 7ª série, 13 para 14 anos, e eu falei, eu quero ser jornalista. Não tem uma referência, falar por aquele exemplo. Não, eu queria ser jornalista, por gostar de escrever, por gostar de ler, por gostar de notícias. Eu gostei muito do noticiário. Meu pai influenciou muito nisso. Ele gosta muito ele é professor, né, de geografia e história, então sempre teve muito esse universo de conhecer as coisas. Até hoje a gente assiste tudo quanto é jornal na televisão. Eu e ele, a gente troca. Viu isso aí, viu aquilo? Então é bem gostoso. Ele é aposentado já. E aí eu resolvi, só que não tinha jornalismo em Sorocaba. Foi ensino médio, com 17 anos eu terminei, com 18 anos eu fiquei sem fazer nada, porque não tinha jornalismo, e eu não queria ir fora de Sorocaba. Não tinha nem condições, porque você também tem que ver as condições. Com 19 anos, abri o jornalismo. Falei, opa, a primeira turma tinha aberto de manhã não dava, eu trabalhava em escola, uma escola que meu pai dava aula. E aí eu fui fazer jornalismo, passei, foi super concorrido, tal, foi legal, passei em 3º lugar, nossa, todo mundo comemorou, porque eu queria muito fazer. Então foi porque eu queria ser jornalista. Aí minha outra opção não podia ficar sem estudar. Se não tivesse jornalismo ou se eu não passasse, era letras. Você vê o quanto eu gosto de português, né? Então foi isso mesmo, foi gosto. Aí você começa num curso novinho, com tudo novo, equipamento novo, estrutura nova. Como é que foi, de repente, esse ambiente todo? Inclusive, colegas que você teve em sala de aula, muitos deles com experiência prática e que acabavam indo para o curso com o objetivo de receber o diploma de jornalista. Como Sorocaba não existia o curso, muitos trabalhavam sem esse diploma, que a gente chamava de jornalista provisionado. A partir do momento em que existe o curso, os profissionais tiveram que fazer a faculdade. Foi muito legal, porque entrei numa sala de aula que tinha 40% de gente da área, de nomes que eu via escrito lá no jornal, gente que eu via na televisão. Então, era a TV Aliança Paulista aqui, TV Tem, acho que a SBT ainda... Aliança, SBT Sorocaba acho que ainda nem existiu, estava começando aqui, então era legal, porque aí eu fiz muita amizade com esse pessoal, e que são meus amigos até hoje, posso citar alguns aqui, Pedro Guerra, Reinaldo Galhardo, a Neide Barbosa, José Otávio Lari, um pessoal que estava na área, a Isabel Celeste, um pessoal que é um nome tudo conhecido, o pessoal fala, já vi. E aí foi legal, porque chegaram na sala de aula oferecendo para os outros oportunidades de trabalho, já no começo. Nem tinha estágio naquela época. Não podia, não existia. Então, o primeiro ano de jornalismo eu ainda trabalhei na escola. Em novembro foi em 96. No final do ano, em 96, eu já entrei numa rádio, que era extinta, a Rádio 10, hoje não existe, a convite da Neide Barbosa. Porque eu já estava lá, falou, vai ganhar nada. Eu falei, não tem problema, mas vou aprender. Então, eu fui nessa seara de é melhor não ganhar nada, mas estar no mercado. Mas o ganhar nada durou 6 meses e logo eu já estava assumindo outras coisas, foi bem bacana. E aí, como é que foi a sua trajetória? Daí da Rádio 10, você vai paralelamente fazendo a faculdade, e aí? Fui assessora do Sindicato dos Bancários, já em 98. Eu entrei, fiquei até 2006. Então, eu fiquei lá através da Rádio 10. A Rádio 10 fechou e eu continuei na assessoria, fiquei só com a assessoria dos bancários, que é um trabalho bem legal e que me tomava bastante tempo também. Então, eu me formei, continuei lá e fui até 2006.
E, paralelo a isso, eu fazia outras coisas, sempre fazia um freela, uma assessoria aqui, uma coisa ali, mas onde eu estava mesmo fixa era ali no Sindicato dos Bancários. Eu comecei, era engraçado, o meu diretor de comunicação hoje é o presidente, que já está há 2 mandatos lá, que é o Júlio César Machado, ele era diretor de comunicação, então a gente foi bem afinado, num trabalho bem bacana. Em 2006 eu resolvi que eu queria sair, queria fazer outras coisas. Eu falei que eu estava cansada de imprensa, eu fui morar fora do país, eu fiquei 1 ano fora, fiquei na Nova Zelândia. Fazer intercâmbio? Fui fazer intercâmbio, eu paguei um intercâmbio e fui estudar inglês, porque eu também fiz uma pós-graduação, um MBA, e chegou no momento do MBA que era tudo em inglês os vídeos. Os professores acreditavam, achavam ou tinham essa premissa, a turma sabe inglês. E eu não entendia, eu não sabia inglês, eu não tinha estudado inglês. Eu sabia bem o português, mas o inglês, eu falei, não, eu preciso estudar. Então eu concluí a MBA sofridamente, porque o inglês eu precisava muito da ajuda dos colegas, mas tive, e aí eu fui para Nova Zelândia fazer esse intercâmbio. Como é que de repente fazer intercâmbio, não uma menina de 14, 15, 16 anos, mas já graduada e com uma pós-graduação? Como é que você percebeu, você estava mais madura para usar o intercâmbio em todos os sentidos? Sim, eu fui com 30 anos e normalmente nesses intercâmbios que você vai ter molecada mesmo, de 18, 19, 20. Eu encontrei um colega na turma lá de 30, o resto era tudo mais. E eu fui sozinha e não sabia inglês, sabia o bem básico do inglês, fiz um curso rápido para viagem, para não me perder, né? Mas foi legal porque eu comecei a observar diferente o mundo, tudo. Eu não fui trabalhar em jornalismo, fui nada. Eu fui fazer aquilo que todo mundo faz fora do país. Lavar a louça, fazer faxina para se manter e tal. Estava paga a escola, o resto tinha que se virar. Então foi bem bacana porque eu conheci a Nova Zelândia inteira. Eu fui viajar. Porque aí você tem outra maturidade, é mais seguro também a questão de você poder pegar uma carona, você viajar, conhecer gente do mundo inteiro. Mas eu fui para ficar 1 ano. Assim, eu tinha planejado, eu já tinha 30 anos, eu tinha um planejamento de voltar a trabalhar com jornalismo aqui em Sorocaba, inclusive. Já me convidaram para outros lugares, eu fui, mas eu gosto de Sorocaba, é a minha cidade, então já tenho o meu nome aqui também, né? E aí, de repente, você volta e... Bom, agora tem que começar a procurar emprego de novo. Nossa, foi isso aí mesmo. Aí já não é mais os 18, 19, pois é. Tá com 31 anos, e aí? Peguei fiz um currículo novo e voltei onde eu conhecia as pessoas. Fui na Band FM, onde eu já tinha trabalhado. Só que a gente sabe, o mercado é bem restrito, não estava nessa crise que a gente tem hoje, mas as equipes são pequenas, sempre foram. Mas eu fui distribuir currículo. E nessa de distribuir currículo, encontrei na Rádio Band, foi inclusive que eu estava lá para entregar um currículo, porque eu não sabia como que estava aqui, então eu tinha que entregar para saber, estou de volta, né? Muita gente me encontrava e falava, mas você não estava na Nova Zelândia? Não, já voltei, faz 3, 4 meses que eu estou aqui. Eu encontrei o Mário Bastos, que era o presidente da ONG Amigos da Cultura. Hoje ele é o nosso secretário da Cidadania, assumiu agora, e hoje eu sou a presidente da ONG Amigos da Cultura. Essa ONG, mas ONG, o que faz? Eu já conhecia ele foi palestrante, coaching do Sindicato dos Bancários para a diretoria, então eu conhecia, e ele falou, me procura, pegou o currículo e falou, me procura. Não entendi muito, porque eu nunca tinha trabalhado numa ONG, não sabia o que era. Ele tinha lá a Rede Amigos da Cultura, que é um site na internet que produz cultura, coisas do meio ambiente. É um site, tem TV e rádio, tinha na época também, e precisava de uma jornalista para comandar aquele trabalho aí. Eu me encaixei de novo na área. E aí ficou? Fiquei na Rede Amigos da Cultura, e depois que eu já estava, isso já foi em 2009. Aí em 2010, 11, 13. Em 13 entrei na Rádio Cruzeiro FM, já tinha trabalhado na Cruzeiro, entrei na produção de jornalismo, fiquei até o ano passado na Rádio Cruzeiro, saí da Rede Amigos da Cultura, no final não consegui conciliar, porque eu engravidei, fui grávida do Nicolas, e aí fiquei com um trabalho só. E agora voltei para a Rede Amigos da Cultura, saí da Cruzeiro e voltei esse ano agora em fevereiro para a Rede Amigos da Cultura, fazendo um trabalho mais de produção de vídeo, agora mais em vídeo, como produtora de vídeo mesmo. Como o tema do programa são mães universitárias ou mães que têm hoje um vínculo, têm uma ligação com a universidade, inclusive nós conversamos também com uma aluna de jornalismo, que após até a gravação do programa, uns dias depois ficou sabendo de uma boa nova, né? Ela vai ser mãe outra vez, então ela tem um desafio muito maior, ou seja, enquanto aluna de jornalismo, está cuidando do filhinho, e aí agora vai ser mãe de novo, então é um outro desafio que ela tem. E a Cibele também, aí... já estava planejada a gravidez, primeiro veio o casamento, quer dizer que as coisas foram seguindo uma etapa natural. Primeiro o casamento, Sim. do casamento veio a gravidez. É Sim. Isso? Você já estava casada há quanto tempo? Então, eu conheci o meu marido, ele é mineiro, o Júnior, conheci ele na Nova Zelândia.
É uma história interessante. O pessoal, nossa, mas saiu daqui para conhecer lá. Um brasileiro lá. Um brasileiro lá. Na Nova Zelândia tem uma comunidade muito grande, comunidade mesmo mineira e gaúcha. Os gaúchos, o perfil é estudantes, jovens. E os mineiros, pessoas que vão para trabalhar e fazer dinheiro. Trabalhar nas obras e tudo mais. E eu conheci essa comunidade dentro lá, meu marido. Isso foi no final quase no final já do intercâmbio. E eu falei para ele, ó, tudo bem e tal, mas eu vou embora no mês de junho. Ah, mas eu também vou, já tô aqui há muito tempo e tal. Então, ele estava quanto tempo lá? 4 anos ele 4. ficou. Ele falou, já cumpri o que eu tinha que cumprir, eu também estou querendo saudade da minha família e tudo mais. Aí eu fui morar em Minas, na cidade dele, eu não voltei direto para Sorocaba. Só passei aqui falar um oi, matar a saudade do pessoal. E fui para Minas, fiquei 1 ano e 3 meses trabalhando num jornal da cidade de Minas, de Ipatinga, o nome da cidade. Uma cidade pequena, mas não era o meu mundo, né? Eu brinco, é uma delícia. Nossa, Minas, todo mundo sabe, é gostoso, a comida, as pessoas, receptividade, tudo. Mas profissionalmente era aqui que eu me encontrava. Eu conhecia as pessoas aqui. Lá era legal, mas não era aí. Aí eu resolvi voltar e ele veio e a gente ficou tá junto e estamos aí. Eu falo, pô, eu estava encalhada aqui, né? Até 30 anos, fui lá desencalhar, arrumar um marido e tal. E então nós ficamos casados 9 anos até o Nicolas aparecer na nossa vida. Foi planejado, foi, ó, agora sim, já tem casa, já tem tudo, tá meio vazio aqui, só nós e 2 cachorros, né? Então, foi planejado mais por mim do que pelo marido, porque o pai a gente avisa, viu? Você vai ser pai. A gente faz assim, entendeu? Avisou. Foi assim que eu espero, viu? Você vai ser pai. Então, mas foi super legal, então foi planejado mesmo. Aí, quando vem o Nicolas, em que momento da sua gravidez você descobre ou você percebe que o Nicolas é especial? Ou ele é diferente? Nenhum momento. Não sabia. Foi no dia do parto, na hora do parto, nem o médico que acompanhou toda a gestação, fiz pré-natal, já tinha 38 anos, então faz com um pouco mais de cuidado. Tudo que foi feito, todos os tipos de exame, não detectou nada de anormal, diferente, para falar que tinha alguma especialidade, alguma deficiência, nada. Então foi no parto, no momento do parto, com meu marido aqui do meu lado, foi cesárea, porque era para ser parto normal, mas o Nicolas sentou, então teve que fazer a cesárea, foi agendado também, tudo programado, isso foi bem legal, fui bem tranquila, estava tudo programado, e na hora que nasceu, nasceu normal, chorou, aí a médica, a pediatra veio e falou, olha, tá tudo bem com o seu nenê, aquela coisinha branca, aquela bolinha branca, branquinho, tá tudo bem e tal, mas a gente desconfia, porque eles também não podem afirmar, né? Tem uma questão médica e uma questão que tem que fazer uns exames próprios, porque pode ser que não seja, né? Por essas características, ela falou algumas características na hora, ela brincou até eu me lembro muito da cena, a pediatra falou assim, olha, tem todos os dedinhos, tá? Da mão, do pé, e eu deitada lá e olhava, por que será que tá falando isso, né? Na hora, e eu querendo pegar a criança, né? Ela falou, tá tudo bem com ele, mas a gente desconfia por essas características que ela apresentou. Era o olhinho puxadinho, tem uma pelinha assim maior no pescoço, um pouquinho mais baixo a orelha, que ele tem a síndrome de Down, que ele é Down. Falei, tá, tudo bem, posso pegar meu filho? Eu nem quis saber, eu queria dizer que é mãe, planejei tanto, tô esperando. E dali pra frente ele ficou comigo e já mamou e foi tudo certo, entendeu? E foi engraçada a resposta do pai, né? Você fala, mas o que o pai falou? Ele também queria o menino, ele olhou pra mim e falou assim, o que é isso? Foi até engraçado. Eu falei, depois eu te explico. Porque eu também não sabia explicar muito bem, então deixa eu pesquisar depois, né? Depois eu explico. Mas depois eu vou colocar no Google. Foi o que eu fiz, eu fui no Google, porque eu fiquei lá no hospital, depois você fica sozinha, né? Um certo tempo, eu e o Nicolas, né? E fui pesquisar mesmo o que era mais a fundo. Sabia o que era, claro, mas fui saber mais. Mas é muito ruim. A internet é bom e ruim, né? Tem muita coisa negativa, gente. Nossa, tá? Então você tem que olhar com visão bastante crítica, com certeza, a minha formação, minha idade, né? Sua maturidade, tudo faz com que você tenha um discernimento do que você o que é plausível e o que não é plausível do que você está lendo ali. A única coisa ruim foi não ter tido tanta orientação no hospital, assim, ó, viu? Ele tem essa questão de ser Down, você tem que procurar um cardiologista, você tem que procurar... Então o que é, de repente, a mãe com Down, de repente você, primeiro filho, começa a perceber que daqui para frente eu vou ter que ter comportamento de mãe, mas com uma atenção diferenciada, e aí até que ponto isso interferiu na sua ação profissional de jornalista? Ah, sim, com certeza, porque aí eu comecei a ver que precisava ter algumas características que os Downs têm. Problemas cardíacos. Então, o Nicolas tinha um problema cardíaco, que tinha que ser uma cirurgia. Tá? Em 6, 7 meses de vida, quando ele teve 6 meses e meio, ele tinha que ter sido... O que ele tem? Ele teve cardíaca? Um PCA, chama persistência do canal arterial. É um canal que não fechou
do pulmão para o coração. Então ele respirava assim. Para mim aquilo era normal, porque eu nunca tive um nenê, não tinha filho. Não, aí na primeira consulta com a pediatra falou, não é. Eles, por serem Down, têm essa característica. Então você vai ter que passar numa cardiologista. Então eu já vi que ele vai ter que ter outros acompanhamentos. Tem que passar numa cardiologista, ele passa no neurologista. Tem que ver se está tudo bem. Tem vários geneticistas. Então, eu vi que eu precisava de um tempo maior, mas me adaptei. Até então, estava de licença maternidade, 5 meses, me dedicando ali ao Nicolas, e fui estudar mais, fui conversar com pessoas que têm filhos Down. Isso me ajudou muito. A comunidade Felicidade Down, que é aqui de Sorocaba, é fundada pela Célia e pelo Tomás, que tem a Bruna. A filha deles tem 33 ou 34 anos, que é Down. Trabalha de carteira assinada há 19 anos em várias empresas. Então, e eles criaram essa comunidade justamente para ajudar os outros pais. E me ajudaram muito. Que eu tinha entrevistado eles há 5 anos antes, tinha feito uma entrevista com eles, tem no YouTube, foi bem, depois falei, puxa, eu vou procurá-los para me ajudarem. Então me deram algumas orientações também, isso tudo online, né? Nem sem sair de casa, como a gente fala. Então eu vi que eu preciso de uma dedicação maior. Fiquei só trabalhando na Rádio Cruzeiro até nesse período, não peguei mais nenhum trabalho, nada para me dedicar, porque o Nicolas precisa de estimulação, qualquer Down. Estimulação precoce que fala. Fui na PAI, que é o lugar mais indicado, a PAI. Também fui na creche Maria Clara, ele fez um trabalho de fisioterapia lá. Depois fiquei só na PAI por causa de horário, eu trabalhava de manhã, então o atendimento da PAI é à tarde, para mim era à tarde, é à tarde que ele faz ainda. Então eu sabia que isso eu precisaria. E eu fui atrás, e sempre com muito apoio, muito da família, principalmente minha mãe é minha parceira. A gente divide, eu falo divide a criação do Nicolas, porque o horário que eu estou trabalhando, ela ficava sempre com ele, sempre vai comigo nas terapias, porque a gente aprende bastante, pergunta para os terapeutas, você faz lá meia hora, 1 hora de terapia, o resto você fica com a criança, então tem que fazer em casa. Se não fizer em casa, não adianta, a estimulação maior é dentro de casa, dentro no convívio com as pessoas. Então isso é que eu fui aprender, né? Por aí. E hoje você, o Nicolas, por exemplo, você intitula o Nicolas, em algum momento alguém intitula o Nicolas, ou dá um intitulado uma criança, uma pessoa especial. O que é esse termo especial? Você concorda ou não com isso? Ou ele é deficiente? Você concorda ou não com isso? Então, gera uma polêmica, né, quando fala disso. É especial, mas todas as crianças são especiais. Existe até minha mãe foi até interessante quando ele nasceu, ele nasceu dia 24 de abril, minha mãe faz aniversário dia 23 de abril, e ela brinca, podia ser no meu dia, tal dia de São Jorge, uma brincadeira. E chegou, ela foi ver a criança, ela tinha só 2 netos, e minha irmã, o mais novo, tinha 6 anos, né, que nós estamos um bom tempo sem criança ali na família. Daí eu falei assim, mãe, ele é especial. Todos os meus netos são especiais. Já me deu uma ali já, deitada no hospital, mas entendeu? Então essa, eu falei assim, não mãe, ele é especial. Eu também não sabia explicar, né, você começa a aprender, porque ele tem síndrome de Down. Hoje a gente nem fala ter síndrome de Down, porque não é doença, ele é Down. Ele vai ser para sempre. Não é uma doença que tem e cura. Tá. Entendeu? Então ele é Down, Aí, mas a gente fala, e se falar tem, também não tem problema. Você não vai julgar ninguém porque fala assim, não é essa a questão, mas é mais o termo correto até pra gente explicar para os outros, né? Então ele é Down. Aí ela, tudo bem, mas tá tudo certo. Então, assim, a gente sempre fala, todas as crianças são especiais. Ele tem características próprias. O que é o principal do Down? Hoje eu falo do meu filho, tem 2 anos. Ele é mais lento, o sistema dele é mais lento. Então, assim, hoje ele tem 2 anos, ele ainda não anda. Mas tem criança Down que com 2 anos anda? Tem. Como tem criança que não é nada Down, não é especial, não tem nenhuma deficiência, que também não anda. E vai do tempo da criança. Mas os Downs são mais lentos. Por isso dá estimulação de tanta fisioterapia e terapia ocupacional, fono. Então, sempre esse trabalho, sempre precisa fazer. Então, eu não acho ruim falar especial. Porque aquela história caiu no popular, né? Tem tanta coisa que a gente fala que não era né, do dia a dia. O vocabulário, vocabulário popular, não tem problema. Deficiência deles é intelectual, entendeu? Não é uma deficiência física. A maioria não tem. Então, também tem que saber usar esse termo. Mas também, para mim, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema com isso de falarem e não gostar. Às vezes, a gente vê gente falar, ai, tadinho. Não é tadinho. Tudo bem, a pessoa não fala por mal. Eu falo sempre uma coisa, é a falta de informação. É falta de informação, então fala, ai, tadinho, né? Não é tadinho.
Ele vai ter vida normal, é só a gente, eu como mãe, principalmente, o pai também, a avó, todo mundo, mas eu como mãe, estimular e colocar ele incluído no meio das pessoas. Ele passeia comigo para todo que é lugar, inclusive no meu trabalho, ele já visitou todo que é lugar de onde eu trabalho, ele vai também. Não esconder essa criança. Isso acontecia lá 20 anos atrás, né? Os Downs eram chamados de mongoloides, né? Ficavam dentro de casa num quartinho escuro, mas não tinha esse trabalho. Que, mas a PAI tem 50 anos, aqui em Sorocaba, por exemplo. Sim, mas a PAI não trata só de Downs. Tem tudo quanto é tipo de deficiência. Isso é muito importante deixar também, porque é tudo quanto é tipo de paralisia cerebral e outras coisas. Agora, desse trabalho, daqui para frente, então, o Nicolas vai fazer 2 aninhos, a mãe jornalista consegue já conciliar uma atividade profissional com a criação do Nicolas, continua sempre dando prioridade para o Nicolas em suas ações, em suas escolhas, em suas definições profissionais? O Nicolas é prioridade, eu acho que assim, ele ainda, eu acredito, ele é muito pequeno ainda, 2 anos, para qualquer criança, mas para ele que tem essas deficiências que ele precisa ser corrigidos e melhorados e tudo mais, então ele é prioridade, eu tenho sempre os períodos da tarde, tudo para ele, para fazer, claro que às vezes tem algum trabalho, como eu faço alguns freelas, tem algum trabalho, eu faço, ele fica com a minha mãe, não tem problema, ele vai na escola de manhã, que isso é muito importante, essa questão da inclusão. Então, o período que ele está na escola, até 1 hora da tarde, é o período que eu estou trabalhando. Estou 100% no trabalho. E à tarde eu me dedico tarde e noite para o Nicolas. E as pessoas entendem isso é muito bom. Entendem, parabenizam. Ai, que bom, tem que ser assim mesmo. Tem que entender. Claro que talvez eu perca algumas oportunidades de trabalho. Já perdi, sou sincera em falar, já perdi uma assessoria boa, uma coisa que eu ficaria das 8 da manhã às 18, mas eu priorizo o Nicolas neste momento e acho que isso vai ainda mais 1 ano. Pelo menos até uns 3 anos de vida. E qual é a importância do pai nessa história toda? Toda a importância, porque à noite é a hora do pai, eu brinco. Opa, papai chegou, vai com o papai, fica para eu fazer outras coisas em casa, né? Porque a gente é mãe, a nossa tripla jornada, né? Profissional, é mãe e dona de casa também. Então fica com o pai. E a questão profissional, ele se dedicou mais ao trabalho, muito mais ao trabalho dele. Ele trabalha na área de vendas, então vendas, comissão, então para ele ter uma rentabilidade maior, porque claro que a minha renda caiu e a dele, né? Para superar isso e tá se virando muito bem, dá tudo certo. O pai também não teve, é uma questão bem importante do pai, porque assim, muitas mães de crianças, vou falar dos Downs, tá, que é os que eu convivo mais, criam sozinhas essas crianças, que o pai vê, deficiente, tem um problema, né? Eu brinco, dá linha na pipa. Não é o meu caso, porque a gente tem uma estrutura, a gente já é maduro o suficiente para entender. Ele só é mais lento. Depois eu brinquei com ele, ele falou assim, mas ele vai jogar bola comigo? Ele vai fazer tudo com você, só vai demorar um pouquinho mais. Né? Não vai ser com 2 anos, com 3, mas vai fazer... então tá tudo certo. Então, isso é muito importante, esse aconchego de entender que... um dia ele brincou assim, mas vamos andar, carinha, você não anda ainda? Eu falei, mas você tá com pressa, você é mineiro, você não pode ter pressa. Então, acaba sendo até divertido. Então, essa é a importância, tá dando tudo certo, porque a gente se entende nisso. Eu falo, hoje fiz isso, toda noite. Hoje fiz isso, fui no médico, fiz terapia, fez tal coisa, todas as coisas positivas, tudo, tiro bastante foto, porque ele está trabalhando, né? Eu brinco, alguém tem que trabalhar naquela casa, então a gente troca bastante isso. Sibeli, quem quiser conversar com você para falar um pouco dessas suas atividades como jornalista, falar da Rede Amigos da Cultura, para falar de repente como é que fazer intercâmbio com 30 anos, enfim, foi uma pauta vasta e principalmente como é que é o tema desse programa, como é que é ser mãe de um Down, tá? Como é que eu, me ajude, me dá uma luz aqui, que aconteceu comigo também, ou conheço alguém que está precisando de informação, você disse, é informação acima de tudo para quebrar paradigmas e tirar alguns estigmas, como eu realmente lembrava da época do mongoloide, como você falou, era assustadora a criança mongoloide, e hoje a gente vê Downs aí, esses dias até eu achei o Fantástico, mostrou uma menina Down, um rapaz Down, que é profissional, se graduou, tá, fez faculdade, e assim, tem gente que tem Down que é pianista, tem gente que tem Down que é atleta, tá, e assim por diante, então tem vários profissionais hoje com atividades remuneradas e participa da sociedade, pega um ônibus, tem outros que já estão com relacionamento, né, que são casados, enfim, tem uma vida dita normal, né?
como é que faz para falar com você? Você tem um e-mail, você tem um WhatsApp, um Face, como é que é mais fácil? Facebook, acho que é o caminho mais fácil, até já fiz bastante contato com as pessoas ali para saber dessa questão da aula também, às vezes para até dar alguma entrevista ou falar. Facebook é Cibele Freitas, Cibele com 2 L's, se for Cibele Freitas Sorocaba, porque tem outra com 2 L's aí, eu não sei de onde que é. E no meu e-mail, quiser mandar um e-mail, cibele com 2 L's jornalista@gmail.com, acho que é o melhor caminho. Estou aberta e acho muito importante, eu sempre vou falar essa frase, a informação é a que faz a inclusão, sempre, é isso, tem que ter mais informação. Cibele, obrigado pela sua participação no programa News Comunidade, sucesso para você, Deus abençoe você e o Nicolas e o papai. Muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais histórias de mãe nesse programa especial. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o News Comunidade. Nesse especial do Dia das Mães, vamos receber agora a professora Evenise Batista, ela que é jornalista e mãe de trigêmeos. Evenise, muito obrigado pela presença no nosso programa. Como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. Você que foi nossa aluna e hoje é professora aqui na Universidade de Sorocaba. Como é que foi ter escolhido a profissão de jornalista? Quando é que a menina Evenise, lá de São Roque, com 17, 18 anos, falou assim, eu quero ser jornalista? Bom, obrigada pelo convite, Fernando. Dessa vez para falar das crianças, né? Vai ser um prazer. Eu escolhi ser jornalista na adolescência. Acho que, como muitos colegas, um professor que elogiava texto e isso foi me despertando essa paixão por escrever, por me empenhar nisso. E de acompanhar o noticiário mesmo. Eu nunca tive a pretensão de trabalhar em televisão. Eu sempre fui mais atraída pelo impresso. E acabei conseguindo me colocar no mercado. Acho que foi isso. Você fez da primeira turma do curso de jornalismo? Sou da primeira turma de jornalismo da Uniso. Em 95. Em 95, em 96 eu já comecei a trabalhar na área e estou até hoje. Muito bem. Aí, dentro dessa sua trajetória, você conheceu o seu marido, que era também colega de turma. Começaram a namorar na faculdade ou não? Como é que foi? Não, nós cursamos a faculdade toda, né, 4 anos, mas nós éramos de turmas diferentes. Eu era da frente, ele era do fundão. E assim, tínhamos relação, assim, uma relação de amizade meio distante na sala de aula. Depois da formatura, nós já trabalhávamos no Cruzeiro, ele começou primeiro que eu entrei em seguida. E aí que as coisas, assim, os olhares começaram a mudar e a gente começou a namorar depois de formados, 9 meses. Foi em setembro, depois do fim da faculdade, então no ano seguinte. E vocês se casaram em que ano? Nós casamos em 2007. E daí, para 2007, até você virar mãe em 2016, passaram todo esse tempo aí, quase 10 anos, e como é que foi? De repente, você tentou de forma natural, aí percebeu que em que momento não conseguia, que vocês acabaram optando pela inseminação artificial? Bom, num primeiro momento eu me casei com 30 anos, e mesmo tendo essa idade, a gente tinha a ideia de primeiro curtir os primeiros anos do casamento, viajando, passeando, fazendo esporte. Nós fomos mergulhar, fomos fazer rapel, fazer algumas aventuras, sem essa preocupação de ter filhos ainda. Depois, com 5 anos, por volta de 5 anos do casamento, essa ideia começou a despertar mais em mim no começo, né? Então, já com 35, já chegou a hora de ter filho. E aí nós começamos a tentar, mas não aconteceu. Logo no começo, eu tive 2 abortos e isso só fez aumentar a nossa decisão de que a gente queria aumentar a família, né? E nunca desistimos,
é muito difícil você ter dificuldade para engravidar. Então, tem altos e baixos, tem momentos que você se pergunta por que você não consegue. Até eu acho que essas histórias como a minha devem ajudar outras pessoas, né? Por isso que eu conto sem nenhuma preocupação. Então, não foi fácil. Então, foram alguns anos. A perda é muito difícil. E esse amadurecimento da ideia de que não vou desistir, vou continuar tentando, nem que eu tenha que procurar algum tratamento. E aí foi assim que foi acontecendo com a gente. Nós fomos procurando os tratamentos aos poucos, até chegar na fertilização, que foi o que deu certo. E aí, quando foi esse momento? Que ano foi isso? Você era 2015, 2014? Eu tive endometriose, eu tenho endometriose, né? Que é uma doença muito comum, uma doença que, entre outros problemas para a mulher, além de dor, às vezes até perda de útero, alguns agravantes provocados pela endometriose, ela é causadora de infertilidade. No meu caso, muito provavelmente foi o fator mais forte. Então, eu acompanhei a minha endometriose durante todos esses anos e em 2014 eu fiz uma laparoscopia para tirar um foco de endometriose. Então, parecia que ali ia dar certo depois de 2014, mas não foi assim. A gente continuou tentando, aí eu fiz mais uns 2 tratamentos em nível ambulatorial, com vacinas, com medicações, induções de ovulação para tentar engravidar e continuou não dando certo. Aí eu tive mais uma gravidez espontânea e outro aborto, foi o segundo aborto, foi em 2015. E aí que a minha decisão se consolidou de procurar algo mais definitivo, um tratamento mais efetivo, daí que seria a fertilização. E quanto tempo demora para você chegar no médico, abrir o jogo e falar, olha, eu tenho interesse nesse tratamento para engravidar, para literalmente estar grávida? A minha consulta foi 23 de novembro de 2015. E eu fiz a transferência de embriões em fevereiro, mas o prazo é mais curto que isso, porque eu peguei o Natal e o Ano Novo, então foi uma decisão nossa, até o início do ano, fazer um tratamento para o meu organismo se fortalecer. Então eu poderia fazer o protocolo rápido que eles falam, ou o protocolo longo, que foi o que eu fiz. Então, como tinha Natal e Ano Novo, eu e o médico, juntos optamos pelo tratamento longo. Então, eu fiz durante um mês um tratamento intenso com vitaminas, com alguns hormônios, para fortalecer meu organismo, para me preparar para a fertilização. Aí, em janeiro, efetivamente, eu comecei com a medicação específica. E dia 2 de fevereiro a gente colocou os embriões. Então, de fato, menos de 2 meses você consegue cumprir esse protocolo e já está esperando o resultado. Em que momento o médico diz para você, olha, a partir do momento que a fertilização é in vitro ou nessa circunstância do seu, há a possibilidade de ser gêmeo, há a possibilidade até de ser trigêmeo. E como é que de repente era essa expectativa para até o primeiro ultrassom e confirmar isso? Então, a estatística é mais complexa do que parece, porque não é para todas as mulheres, não vale a mesma estatística. Existe aquele quesito de, por exemplo, em família você tem gêmeos, em família tem trigêmeos ou não? Quando você vai para a fertilização, não. Não porque ele vai pegar o espermatozoide do marido e o óvulo da mulher. E um fator muito importante é a idade. Então, eu já estava com 39 anos, e então a possibilidade de eu ter óvulos com baixa qualidade era uma coisa a ser considerada. Então, por isso que eu digo, a estatística não é a mesma para todo mundo. Se for uma mulher de 30 anos fazer, a estatística vai ser diferente da minha. A probabilidade de ocorrer a gravidez é diferente da minha. Mas no meu caso ele disse o seguinte, levando em consideração a minha idade, a possível qualidade dos meus óvulos e tudo, a gente tinha a possibilidade de 50% de não dar certo. De não dar certo? Não dar certo, da gente fazer a fertilização e não conseguir engravidar. E dos outros 50%, 20% de serem gêmeos, e 3% de serem trigêmeos. 3%? 3%. Nessa probabilidade aí dos 50 restantes. É. E aí,
Trigêmeos. Trigêmeos. Tá. Eu confesso que eu não imaginava que eu ser assim, né? Na verdade, essa possibilidade de eu ter poucos óvulos não se confirmou. Eu tive muitos óvulos, eu tive muitas possibilidades de embriões. Então, no dia da transferência de embriões, eu tinha 5 possibilidades. Ele escolheu ainda, eles fazem uma seleção dos embriões, então ele colocou 3 e disse para mim, olha, mantenha repouso nesse dia, né? Depois 15 dias de vida normal até fazer o exame de sangue. Mas se prepare, porque a possibilidade de não dar certo é maior do que a de dar certo. E aí nascem aí a gravidez, consequentemente você descobre que está com trigêmeos, nascem as crianças. Como é que é a rotina da mãe, professora, jornalista, com 3 bebês? Eu não sei te explicar de onde é que vem a força, não sei se é do amor, talvez seja do amor, porque você fica sem dormir, você trabalha o dobro, você se desdobra do trabalho até em casa para poder estar meia hora com eles e tá tudo bem, eu tô aguentando firme, né? Eles estão com quantos meses? Eles estão com 7 meses e meio. E já muito ativos, brincando, pesados, sentando. Então já despendem um outro tipo de energia da gente, né? A fase mais difícil foram os 3 primeiros meses. E de lá para cá só tem melhorado. Só que vai mudando a característica dos bebês e o que eles necessitam da gente. E aí, como é que a presença do pai? Como é que o Marcel, jornalista também trabalhando, atuante, professor universitário, como é que de repente vocês conciliam? Como é que de repente tem braço para 3 juntos? Como é que faz? Apoio de quem para a coisa funcionar? No início, como nós tivemos um período de hospital, UTI, depois semi-intensiva, até todo mundo ir para casa, né? Porque é uma gestação curta, eles nasceram prematuros, muito bem, sem intercorrência, mas tiveram que ganhar peso no hospital. Então, a minha mãe, imediatamente, então o apoio da família foi essencial. Minha mãe e minha irmã me ajudaram muito, ficaram em casa muito tempo. Minha mãe ficou 3 meses praticamente morando na minha casa. E pai e mãe, para nós, assim, é igual. Sabe, a relação nossa com o bebê, com os bebês, tem que ser igual. Então o Marcel me ajuda muito, até eu costumo nem usar esse termo ajudar, eu acho que a gente atua em parceria mesmo. Tá, divide as atividades. Nós dividimos completamente. Só não dá de mamar. Mas na Mas mamadeira, faz mamadeira. Sim. Mas faz mamadeira, tá. Aí na hora de trocar, a hora de acordar de madrugada, a hora que precisa dar uma colhida, tanto faz. Nós dois atuamos juntos. Tá. O Marcel fica mais perto da porta, então normalmente quando alguém chora, é ele que vai primeiro ver quem está chorando, se precisa tirar do berço ou não. Então, assim, às vezes de madrugada ele vai até mais do que eu. E nesse período, por exemplo, que você está trabalhando, o Marcelo está trabalhando, quem é que cuida deles? Você tem uma babá, mais de uma, você tem alguém da família que acompanha, que ajuda? Então, até o ano passado, durante a gravidez e tudo, eu estava dando aula, era a minha única atividade profissional, eu estava dando aula todas as noites na Uniso. Mas nesse ano surgiu uma outra oportunidade e eu comecei a trabalhar durante o dia também. Então eu tive que contratar mais uma babá. Então já tinha, por volta do 5º mês dos bebês, em dezembro, 4 meses, eu contratei uma babá para me ajudar, porque eu já estava muito cansada. E precisei liberar minha mãe, né? E daí agora esse ano eu contratei uma segunda babá. Então eu tenho um apoio profissional em casa, que não tem como, preciso de ajuda realmente. E Vinícius, quem de repente quiser conversar com você sobre não só a profissão de jornalista, ser mãe é profissional, de repente ser mãe aos 39 anos, como cuidar de trigêmeos, tá? Como é que é mais fácil falar com você? Por o Face, por um e-mail, como é que a gente se Pode ser o Facebook mesmo, o meu perfil é Evenise Batista. Evenise com Z. Evenise com Z. Evenise Batista. Até é importante você falar disso, porque se tiver alguma mãe de trigêmeos,
que queira entrar em contato, eu faço parte de um grupo de mães de trigêmeos no WhatsApp, que tem mais de 200 mães de trigêmeos do Brasil inteiro. Esse grupo foi extremamente importante para mim durante a gravidez e ainda hoje eu uso bastante o grupo. Eu me manifesto lá ajudando quem faz alguma pergunta e eu já tenho experiência até onde eu estou, né, para ajudar. E eu uso o grupo até hoje. Então, se tiver alguma mãe de trigêmeos que queira entrar em contato para que seja incluída nesse grupo, eu recomendo. Porque a maternidade de trigêmeos é muito diferente. Então, você conversar com uma mãe que teve um filho sobre dúvida da amamentação, como colocar a criança a dormir, é tudo diferente. Então, as pessoas naturalmente dão palpites sobre tratamentos e cuidados com crianças. Com trigêmeos não vale, o normal não vale. Então, o ideal é conversar entre os pares mesmo. Então, se alguma mãe de trigêmeos quiser entrar em contato comigo, a gente providencia que ela seja incluída nesse grupo. Tenho certeza que vai ser super útil. Muito bem. Vinícius, muito obrigado pela sua participação no programa. Sucesso para você. Deus abençoe o seu trabalho, também o seu papel de mãe. Então, nesse programa especial que a gente fez, foram sim 3 mães distintas, mas 3 mães da área do jornalismo. Uma estudante que gravou o programa com a gente, tinha um menino, e aí logo depois da gravação, ficou sabendo que vai ser mãe de novo, a Jéssica. Tivemos a Cibele aqui também, que tem mãe de um menino com Down, e agora a Evenise é a mãe de trigêmeos nesse especial do Nisso Comunidade. Mais uma vez, obrigado. Sucesso para você. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. O programa Nisso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão ou quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o nosso Facebook, o Nisso Comunidade. Curta lá. E se você quiser rever este e outros programas, inscreva-se no nosso canal no YouTube, é a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá e feliz Dia das Mães.